abençoado domingo na presença do Senhor. Amém? Hoje é domingo, é o primeiro dia, da semana e eu quero dizer a todas vocês, aquelas que estão passando aqui pela primeira vez, seja bem-vinda ao canal de mulheres. E onde quer que você esteja nesse momento, nesse domingo, que você possa fechar os teus olhos, aonde quer que você esteja, que você possa ter um momento, um tempo com o nosso Pai. Isso mesmo. Eu te convido a você ter um momento com o nosso Pai no dia de hoje. Amém? Então fecha teus olhos, mulher, aonde quer que você esteja. E entregue ao único que pode fazer todas as coisas por mim e por você. Amém? Então, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, para entregar o nosso domingo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é o único que pode fazer todas as coisas. Ah, Pai, como nós suplicamos, Senhor, a Ti essa graça, essa misericórdia, esse favor não merecido, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós não merecemos o que o Senhor nos entrega. Muitas vezes não reconhecemos, Senhor, que estamos vivendo, Pai, no automático. Ó Jesus, mas estou aqui, Pai, para dizer ao Senhor que graças nós te damos pelas Tuas misericórdias, ao nos alcançar, Senhor, todos os dias. Obrigada, Pai, por esse início de semana. Obrigada por esse domingo abençoado, Senhor, na Tua santa presença. Ó, Pai, sonda nossos corações. Que o Senhor possa ver no mais íntimo de cada coração hoje aqui, Senhor. Aquilo que nós te pedimos, Pai. Aquilo que nós suplicamos, Senhor. Que seja feita, Pai, a nossa vontade. Ó, Senhor, nós sabemos que a nossa vontade muitas vezes não está de encontro com a Tua, Senhor. Mas, ó Jesus, toca no nosso secreto, Senhor, para que o nosso secreto, Pai, seja resolvido, Senhor, não só o meu, mas de todas essas mulheres que se encontram hoje aqui, Senhor. Nós entregamos ao Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer o melhor por todas nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mulheres abençoadas de Deus, o nosso devocional hoje diz assim: o Deus que muda destinos. É verdade. O nosso Deus é um Deus que muda o nosso destino. Ele muda o seu e muda também o meu. E a gente vai encontrar esse capítulo em Hebreus 11, 31, que diz assim: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Isso mesmo. Em outra versão, aqui na Bíblia, que geralmente eu costumo ler, no capítulo 11, 31, versículo 31, que vai dizer assim: 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Isso mesmo. Raabe, aquela prostituta, não é verdade? Que era assim que Raabe era conhecida. Ela acolheu. Ela acolheu, sim, os homens do Senhor, os espiões. Isso mesmo. E a história diz justamente assim: Raabe era uma prostituta que morava em uma casa construída sobre a muralha da cidade de Jericó. O livro de Josué narra a proeza de 2 espias que foram enviados para observar aquela terra e acabaram conhecendo Raabe
e sendo acolhidos por ela em seu lar. A notícia chegou aos ouvidos do rei, que foi tirar satisfação com a mulher e pedir que entregasse os inimigos. No entanto, além de escondê-los, ela despistou os guardas do rei. O que aconteceu em seguida é um trecho que sempre toca o meu coração quando leio. A palavra conta em Josué 2, do 8 ao 15, que antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Todos os habitantes estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem, quando saírem do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amoreus, Og e Sehon, cujos povos vocês destruíram completamente. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Tudo isso quem está falando é Raabe. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Dei-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e de minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou. Essa história é interessante porque Raabe tinha um destino, completamente improvável. Ela era uma prostituta nessa época. E vamos voltar para o nosso contexto de hoje, mulheres. Quantos destinos improváveis o Senhor trata? E por que o Senhor trata? Porque o Senhor olha para mim e para você de uma forma diferente. Ele não olha para a nossa aparência, ele olha para o nosso coração. Ele sonda os nossos corações. É por isso que muitas histórias tem na Bíblia improvável, assim como Raabe, que era uma prostituta, mas ela reconheceu a grandeza do nosso Pai. Ela reconheceu e ela disse, pela fé, foi pela fé, ela disse: vocês vão ter que me prometer que vocês, quando se encontrar com o Senhor e tomar a cidade de Jericó, vocês irão se lembrar de mim. Isso mesmo. Ela simplesmente confiou no nosso Deus, no nosso Pai. E o nosso Pai, mesmo sabendo quem ela era, não prestou atenção a isso. Por que será? Por que será que o nosso Pai não olha para as nossas aparências? Por que será que o nosso Pai não olha se eu errei, se eu pequei? Porque o nosso Pai não olha para o nosso passado, se o nosso passado estiver cheio de manchas, mas se você acreditar nele, confiar nele, depositar sua fé nele, ele apaga toda a sua história e ele faz uma nova história. Por que será que o nosso Pai tem esse dom, de transformar vidas, de libertar pessoas, de curar pessoas, de olhar para Raabe e dizer: essa é minha filha. Tanto é que Raabe está na genealogia da família de Jesus. Porque o Senhor não olhou para o que Raabe fez, para quem Raabe era. Ele simplesmente olhou para aquele coração que disse: ela confia e acredita em mim. Depositou toda a sua fé em mim. E eu irei transformar a sua vida, a sua história.
A partir de hoje, ela vai ter uma nova história. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Não é verdade? Muitas vezes nós temos que passar por situações difíceis. Assim como Raabe passou quando teve que esconder os espiões, ela teve que fazer o quê? Do próprio rei. Não é verdade? E não foi por isso que ela deixou. Só um instante, meninas. Não foi por isso que o Senhor, em nenhum momento, deixou ela para trás. Muito pelo contrário, ela foi reconhecida. E mais além vai dizer justamente assim: por certo, Raabe não entendia a dimensão do que Deus faria através de sua vida. Aos olhos humanos, ela era apenas uma prostituta qualquer, sem valor e sem futuro. Contudo, havia escutado sobre os efeitos do Senhor. Deparou-se com o povo escolhido e decidiu alinhar-se ao cumprimento do plano divino. Ela não pensou duas vezes, mulher. Então, se hoje você tem uma história que não agrada aos olhos do Senhor, mas se o seu coração hoje se encontra totalmente independente do nosso Pai, e você acha que Ele não vê o teu coração? Você acha que Ele não sonda o teu coração, mulher? Então não se prenda ao que você foi, ao que você é, aos erros que você cometeu no passado. Mulher, hoje é um novo dia. O dia acabou de amanhecer. É o início de uma semana. E se hoje o teu coração, mulher, foi tocado pelo nosso Pai, esqueça o que você foi. Assim como Raabe fez. Ela não pensou duas vezes, ela disse: meu Deus, eu sou prostituta. Não. Ela simplesmente confiou, acreditou e disse: eu vou fazer a minha parte. Faça a tua parte, mulher. Então o resultado é o que lemos em Mateus 1, que diz que Raabe se tornou a bisavó de Davi e parte da genealogia de Jesus. Ah, mulher, se ela tivesse pensado de forma diferente. Se eu tivesse pensado de forma diferente, eu não estaria aqui. Eu não falaria do nosso Pai. Ah, mulher, meu passado já teve tantos erros. Eu já cometi tantos erros. Tantas vezes eu pensei: Pai, será que o Senhor vai me perdoar por isso? Esquece o que passou, mulher. Faz como Raabe. Isso mesmo. E aqui diz assim: aquele jamais teria sido seu enredo de vida, mas no trajeto ela foi encontrada por Deus, que mudou seu destino e de sua família. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei, mulher, qual é a sua história. Mas se existiu esperança para Raabe, existe esperança para mim e para você. Seu passado não determina o seu futuro. O que você viveu até aqui não sentencia o que desfrutará daqui para frente. Não é sentença, mulher. O que você viveu até aqui não é sentença. Deus tem muita coisa para você desfrutar daqui para frente. Em Deus, tudo se faz novo. Só Ele é capaz de transformar a sua dor, vergonha e caos em uma biografia digna de uma heroína da fé.
Mulher, essa palavra tocou muito ao meu coração. Porque eu acredito que aqui tenha muitas Raabe. E o que Raabe nos ensina é que há um novo tempo para todas as coisas e há um tempo determinado embaixo do céu para todas as coisas. Então, o que a gente acabou de ler desse texto é que o nosso passado não sentencia o que a gente vai viver daqui para frente. Então, que eu e você hoje possa entender que o Senhor vê o meu e o seu coração. Então, se hoje eu decido caminhar com o meu Pai e entregar o meu coração à vontade dele, tudo que eu fiz fica para trás. É isso mesmo. E tudo que se faz novo, assim como foi a história de Raabe, será a minha e será a sua. Em nome de Jesus. Amém? Tenha o início de semana abençoado na presença do Senhor, um domingo de paz. Com você, com sua família, com seus familiares, se você estiver só, tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Fiquem na paz e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém? Cheiro do coração de vocês.